Bill Gates, o bilionário que colocou um computador em cada casa, que influenciou drasticamente a forma como nós vivemos com sua tecnologia, acabou de citar publicamente sua previsão sobre o futuro. E essa previsão, sendo bem sincero, incita o fim da internet como nós conhecemos. Ele prevê que nos próximos 5 anos você não vai mais entrar no site, baixar um aplicativo, clicar, navegar, procurar pelo Google. Essa previsão de Bill Gates faz algum sentido? Porque a pergunta estratégica que temos que nos fazer é: por quê? Porque um dos maiores arquitetos do software mundial aposta no fim da estrutura que ele mesmo criou. Neste vídeo, nós vamos decifrar a visão de Bill Gates e eu vou lhe provar que o ponto cego no qual ele está observando é exatamente o motivo pelo qual poucas empresas do seu mercado vão sobreviver e diversas vão se tornar obsoletas na próxima década. Meu nome é Fernando Safar e esse é o tema dessa edição de O Ponto Cego. Para compreendermos o porquê dessa previsão de Bill Gates, temos que dar uma estudada no modelo atual no qual nós vivemos. O ecossistema de sites, aplicativos que perdurou durante os últimos 15 anos foi a melhor solução que a gente conseguiu encontrar. E ele é baseado em um pilar claro, de fricção. Pense na sua própria experiência como consumidor. Vamos dar um exemplo que você quer agendar uma viagem. O que você vai fazer? Você vai pesquisar em 3 sites, fazer diversos orçamentos, buscar abrir 10 abas no Google, buscando o melhor preço, a melhor data, o que você mais se interessa, qual assento você vai ter. Você faz todo o trabalho. E é exatamente nisso que o modelo atual se baseia. E isso, nós como empresas, gastamos bilhões em SEO, em anúncios, para chamar você até o nosso site, nosso aplicativo, torcendo para que você não desista da sua compra no meio do caminho. Esse modelo de fricção no qual a gente vive não necessariamente foi o ideal, mas foi o mais adaptável para os seres humanos. Isso até agora. É exatamente aqui que a solução para essa fricção chegou. E antes que você já possa pensar, é o ChatGPT, é o Gemini em si, e não necessariamente são essas IAs, mas sim o modelo por trás delas. Os agentes de IA. E a visão do Bill Gates é exatamente em cima disso. E na realidade é bem simples. Ao invés de você fazer todo o esforço das 10 abas, dos orçamentos e buscar nos sites, você vai ter simplesmente uma conversa. Para dar um contexto e você compreender essa questão da conversa na qual a gente está falando, vamos dar um exemplo. O que a gente já usou no caso da viagem. Você, na sua casa ou no seu trabalho, você vai abrir o seu dispositivo móvel ou o seu computador de mesa ou o dispositivo no qual você consegue ter acesso a esse agente de IA e você vai dizer: agente, quero que agende a minha viagem para o Japão na primeira semana de dezembro. Quero a rota mais rápida, assento na janela e o hotel 5 estrelas com melhor custo-benefício perto de Tóquio. Após compreender essa ordem, o agente de IA irá estudar os pré-requisitos no qual você passou, agendar uma viagem para o Japão na primeira semana de dezembro, com a rota mais rápida, o assento na janela e um hotel 5 estrelas com um melhor custo-benefício perto de Tóquio. Após fazer todo esse estudo dos 10 links, dos orçamentos, das melhores datas, ele vai fazer o trabalho das 10 abas para você e vai voltar com uma única resposta. Pronto! Seu voo é na Latam e sua reserva está feita no Hilton. O custo total foi X. Confirma? E é exatamente aqui que o ponto cego no qual a gente estava falando aparece. Nesse novo mundo das IAs, o que acontece com o seu site, com os seus anúncios, com suas redes sociais, o seu brand multimilionário bem investido, eles são completamente ignorados. Então o agente de IA se torna o novo gatekeeper, o porteiro da internet. Ele é exatamente a barreira entre a sua empresa e o seu cliente. E convenhamos, ele não liga para o seu branding multimilionário, para quanto você gasta em anúncios, se seu site está bem bonitinho. Ele se importa com apenas uma coisa: em quem ele pode confiar. E você pode estar se perguntando como eu desenvolvo essa confiança com os agentes de IA, como que eu inicio esse laço entre a minha empresa e a recomendação dela para o cliente final por meio dos agentes de IA. Os agentes de IA consomem informações específicas sobre a sua empresa para no final poderem dar a melhor recomendação e desenvolverem esse laço de confiança com a sua empresa. Informações essas sendo
preço, reviews, disponibilidades, especificações técnicas, tempo na área, conhecimento da sua empresa. Ele faz um estudo se sua empresa de fato tem embasamento no que ela entrega, no serviço que ela desenvolve, no produto que ela vende, tem um embasamento científico. Então a guerra pela fatia de mercado que você tanto deseja, né, no mercado no qual a sua empresa está situado, deixa de ser aquela questão de investimento em branding, quanto cada um consegue investir, quanto cada um investe em anúncio, e se torna uma guerra de autoridade, dados brutos, credibilidade e quem a IA pode confiar para efetuar essa recomendação. E como eu sei que você é um líder focado em longevidade e no posicionamento correto da sua empresa, eu imagino que você já compreendeu o que dessa situação, mas é exatamente o porquê que define o seu próximo passo estratégico. E antes que você pense que o Bill Gates é um maluco, que a nossa estrutura atual nunca vai acabar, ele é louco, saiba, ele não está sendo um lobo solitário, tá? Os maiores estrategistas do mundo estão de acordo com o que ele está falando. E eles estão se baseando em dois fatos primordiais. Fato 1. A Amazon investiu 4 bilhões na Anthropic. Elon Musk levantou 6 bilhões para a xAI. O que isso significa? Significa que os maiores players não estão tentando mais comprar anúncios, comprar atenção. Eles estão investindo bilhões para controlar o porteiro que o seu cliente vai usar. Eles estão saindo do jogo de alugar clientes para o jogo de possuir a demanda. Fato 2. No modelo de Bill Gates, o agente de IA vai escolher a melhor opção objetiva para o cliente. Se sua empresa não conseguir provar via dados que é a melhor, o agente vai escolher o seu concorrente mais condizente ao prompt dado. O que isso significa? Significa que todo o seu investimento em branding corre o risco de se tornar uma commodity. Você perde o poder de negociação e a sua margem de contribuição é esmagada. E é exatamente aqui que essa previsão de Bill Gates sai da teoria e atinge diretamente o seu balanço patrimonial. Pois qual é o valor residual do seu site se ninguém entra nele? Qual é o ROI do seu orçamento em marketing se ninguém vai ver mais seus anúncios? Essa previsão de Bill Gates é um aviso claro. Ativos digitais que não estão preparados para a era das IAs serão depreciados a zero. Então entenda, você não vai mais competir com o site do seu concorrente. Você vai ser a fonte de dados que a IA vai utilizar para ignorar o site dele. E eu imagino que agora a pergunta na qual você deve estar se fazendo é: ok, eu já compreendi tudo, compreendi a importância de ser recomendado pela IA, mas como a minha empresa pode ser recomendada pela IA? E eu vou te dar essa resposta, junto de um aviso importantíssimo. O quadro Ponto Cego foi criado pelo único e exclusivo motivo para informar líderes antes de seus concorrentes. E se você concorda que é mais interessante você ter essas informações previamente do que o seu concorrente, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, comenta nesse vídeo um tópico que você tem um interesse para ter uma informação prévia e não se esquece. Compartilhe esse vídeo com um sócio, com um colega de trabalho, com um conhecido seu que é dono de empresa, porque leve em consideração, muitas vezes o fato de você ter essa informação pode mudar drasticamente a empresa de alguém. Então não se segura, já compartilhe esse vídeo para alguém, isso é fato. Pronto, depois de efetuar tudo isso, agora eu vou te dar a resposta na qual você queria. Como se tornar uma recomendação das IAs, como ser recomendado, como a minha empresa pode ser a sugestão que a IA vai dar para solucionar o problema ou a intenção do cliente. E a resposta para essas perguntas é o GEO, o Generative Engine Optimization, a otimização dos mecanismos generativos. E eu imagino que você já deve ter ouvido falar do SEO, né? O Search Engine Optimization, né? Otimização dos mecanismos de busca, otimizar sua estrutura digital para que ela seja mais bem ranqueada no Google, né? Nos mecanismos de busca. O GEO, ele é uma evolução do SEO. E o GEO é a disciplina de reestruturar sua reputação, seus conteúdos, seus dados técnicos para provar às IAs que você é a resposta mais recomendada, resposta mais confiável para ser apresentada àquele cliente. Só que depois de te explicar essa equação toda, né, existem alguns probleminhas nesse meio. O mercado está evoluindo na velocidade de um trem-bala, um ritmo muito acelerado. O CAC, né, o custo de aquisição de clientes, não para de subir.
E falando do Brasil especificamente, quase não existem empresas com know-how suficiente para efetuar o DO de forma coesa, de forma correta. E sim, eu imagino o que você está pensando, é um cenário desesperador para quem vai ficar para trás. Mas nós da Upsend Brasil não esperamos. Nós trouxemos o melhor do DO estrangeiro para o Brasil e nos tornamos uma das agências pioneiras no DO em todo o país. Nossa missão é ajudar você a construir um futuro previsível. Então, se você, como líder, quer que a sua empresa seja a escolha dos agentes de IA, eu tenho um convite. Clique no primeiro link da descrição e agenda um diagnóstico estratégico 100% gratuito. Nesse diagnóstico, nós vamos analisar o seu market share digital e o de seus concorrentes e te mostrar o seu posicionamento exato na era das IAs. A previsão de Bill Gates é um aviso. O futuro não pertence a quem tem o melhor aplicativo ou o melhor site. Pertence a quem é a fonte de dados mais confiável. Clique no link. Vamos juntos construir um futuro previsível.